criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada. E aí, meus caros alunos, aqui é Gustavo Guanabara para mais uma aula de HTML, a formação que mais está fazendo sucesso aqui do Guanabara.info, né, juntamente com o PHP. E mais uma série de sucesso aqui também no site é o podcast. Essa semana a gente falou sobre a história da computação, então nós falamos de grandes empresas que surgiram na época de 1970, que foi a Intel, a Apple, a Microsoft, uma série de empresas que surgiram aí, vocês vão entender um pouquinho mais da história. Cliquem em escute agora e sejam felizes. E uma coisa que é interessante também é que a gente está aumentando, a gente percebeu que aumentou bastante o número de assinantes via iTunes. Então você pode escutar o podcast do Guanabara.info assim, ó, assine no iTunes. Tá? Por que aumentou? Porque o nosso curso de HTML agora também é um videocast. Tá? Quem acompanha o podcast, quem acompanha o site diariamente, sabe que o curso agora é um videocast. Então, além de assistir no site, assistir no YouTube, você agora pode assistir no seu aparelho predileto, no seu iPod, no seu iPhone, ou então você pode assistir no seu próprio computador, baixando as aulas. A galera falava muito que queria baixar a aula, então agora você pode. Rapidinho para a gente não perder muito tempo da aula. Você vai instalar o iTunes, tá? Na própria postagem tem lá o passo a passo, tem aqui o primeiro passo, instalando o iTunes, é só clicar, vai clicando e vai instalando, vai seguindo. Depois que você instalar o iTunes, clicou aqui, ó, vai abrir o iTunes e o seu podcast preferido, né, o seu videocast vai estar lá assinado. Então tá aqui, ó, curso de HTML, Guanabara.info. Sempre que uma aula nova tiver pronta, vai aparecer aqui, vai aparecer isso aqui, ó. Por exemplo, eu assino o videocast da G4, né? São trailers de videogame. E já tem um episódio novo, então tá aqui e tá aqui, ó, ele tá baixando. Tá? Então, é só vir na seção de podcasts no iTunes e assistir o seu videocast preferido. Você pode assinar o curso de HTML clicando aqui, ou clicando nesse próprio post, e também você pode assinar o nosso podcast assinando aqui. Então, sempre que tiver um episódio novo de podcast ou de videocast, só clicar lá, cara, e aí sincronizar com o seu aparelho e assistir o curso de HTML em qualquer lugar que você quiser. Muito legal, né? Grandes novidades estão por vir aí, né? Aguarde aí que vai ter muito mais conteúdo para você baixar. Nosso assunto hoje, nós vamos ter uma introdução aos links. Tá? Nós vamos fazer linkagem. Hoje em dia a internet ela não funciona sem linkagem, né? Hoje em dia você tem aqui, ó, por exemplo, o que é podcast? Se eu clicar aqui, essa área é sensível ao clique, e ele vai me explicar o que é podcast. Então você vê lá, né? Ele vai explicar o que é podcast. Então esses links, essas áreas sensíveis são muito importantes dentro de um site, né? Temos outra aqui. Como é que a gente cria isso? Vamos lá? Na nossa pastinha de HTML, como sempre, vou criar uma cópia, botão direito em cima do arquivo, copiar, botão direito na área em branco, colar. Criei uma cópia, vou renomear, PG7. E tá lá pra gente não alterar. Então, quando eu abrir aqui, ó, tá lá, tudo direitinho, tudo arrumadinho, nosso site. A ideia é a seguinte, eu quero transformar algumas áreas desse site como um link. Por exemplo, se o usuário clicar na palavra iPhone 3G, ela vai ser direcionada automaticamente para o site oficial do iPhone 3G, que é esse daqui que está aberto já, ó, da própria Apple, que é www.apple.com/iPhone. Vou marcar aqui, vou dar uma copiada no link para a gente poder fazer. Primeira coisa, vamos abrir o código-fonte. Botão direito, abrir com o bloco de notas. Está lá o código-fonte do arquivo. Primeira coisa que eu vou fazer é procurar o iPhone 3G. Está aqui, ó, iPhone 3G. Então, sempre que o usuário clicar nessa palavra, né, nessa expressão, eu quero que vá para o site da Apple. Como é que eu faço? Eu vou criar uma âncora. Então, uma tag A. Então, tudo que tiver entre A e /A vai ser um link. Só que para dizer para onde vai essa âncora, né, para onde vai esse link, nós vamos ter que colocar uma referência. Então, eu vou botar a referência Hypertext References. Tá? Então, botei uma referência ao hipertexto, igual, entre aspas, e vou colocar aqui dentro o endereço do site. Então, eu criei uma âncora e a minha referência hipertexto vai ser, vou colar aqui, ó, clicar com o botão direito, colar, que foi o endereço que eu copiei anteriormente aqui, o endereço oficial do site, certo? Então tá lá, ó, isso daqui
vai ser responsável. Deixa eu até botar numa linha separada. A gente já viu que não adianta nada, né? A gente pode criar quebra de linha. Então, isso daqui, ó, vai criar o link escrito iPhone 3G em negrito. E se eu clicar nesse iPhone 3G em negrito, ele vai ser uma âncora para o site www.apple.com/iPhone. Vamos salvar. E quando eu atualizar no site, automaticamente o iPhone 3G vira um link. Fácil, né? Simples. Passo o mouse em cima, quando eu clicar, ele vai abrir o site. Certo? Mais simples que isso, impossível. Só que aí tem um porém. Quando eu cliquei, ele abriu o site do iPhone e percebam aqui em cima, ele fechou o meu site. Se eu voltar aqui, ele vai voltar para a minha página. E se eu quiser, Guanabara, que ele abra em uma outra janela para não atrapalhar meu site? Isso é uma coisa útil. Até no Guanabara.info a gente usa bastante isso. Por quê? Se o usuário está no seu site e ele clica num link e vai para outro site e perde o seu site, ele não vai voltar. Tá? Então, geralmente, o usuário segue a navegação. Então, é bom que você tenha uma maneira de preservar o seu site na tela. Como é que eu faço isso? Simples. Vou voltar aqui no código-fonte e dentro do parâmetro A e a referência hipertexto, eu vou criar outro parâmetro que é o target. Target é alvo em inglês, né? Então, target vai ser underline blank. Esse underline blank é um valor pré-definido para uma tela em branco. Então, ele vai abrir uma janela em branco. No caso do Google Chrome, que a gente está usando, ele vai abrir uma aba nova. Salvou. Vou atualizar. Parece não ter mudado nada. Quando eu clico aqui, ó, automaticamente, ele abriu uma aba nova. Olha, eu tinha 3 abas. Vou até fechar e vai abrir de novo. Está lá meu site, eu tenho 3 abas. Quando eu clicar, ele vai criar uma 4ª aba e vai abrir nela o site da Apple. Fácil. Né? E aqui, ó, o meu site continua preservado. Eu tenho o meu site aqui e ele abriu aqui também no site da Apple. Ok? Então, essa parte inicial de link, ela é simples. Nós fizemos um link para outro site. Existem várias formas de link. A gente vai dividir essa parte de link em algumas aulas. Mas o mais importante também é que a gente pode utilizar dentro de imagem. Por exemplo, se eu quiser que essa imagem seja um link. Por exemplo, se eu clicar nesse desenho do iPhone, eu quero ir para o site. Isso acontece também nos sites. Como é que eu faço? Simples também. Ó, a minha imagem está aqui. Essa é a foto do iPhone que está aparecendo. Lembrem da aula de imagens. Vou criar uma referência aqui também. href igual. Vou colar aqui o endereço do site oficial. Vou usar o target também. Blank. Tenho a minha imagem, /A. Isso é, eu tenho a abertura da âncora e o fechamento da âncora. Então eu tenho aqui, selecionado aqui, o meu link. Vou salvar e atualizar. Agora, quando eu passo o mouse por cima, tanto do iPhone 3G quanto da imagem, você vê que ele tem um link e que quando eu clicar, ele abre uma aba nova. Certo? Alguns navegadores podem mostrar uma borda aqui na imagem. Tá? Pode ficar com uma borda azul ou uma borda roxa. Como que eu faço para resolver isso? Eu venho aqui no IMG, tá? SRC a imagem, e eu boto aqui, ó, border igual a 0. Então ele vai ficar sem borda. Atualizando. Aqui. Então se no seu navegador aparecer uma borda, é só você vir aqui, border igual a 0 dentro do IMG, não é dentro do link, às vezes as pessoas confundem. Aqui o A cria o link. Eu quero que a minha imagem fique sem borda, então eu vou mexer na tag IMG. Certinho? Ok? Então, galera, essa foi uma introdução, vou mostrar como é que está nosso site ainda, né? A criação de links. Né? Agora você pode, do seu site, direcionar a navegação para outros sites, apresentando outros sites ao seu usuário e sem perder a sua página, sem que o usuário saia do seu site. Vai abrir uma aba nova, depois quando ele voltar, ele vai ver que seu site ainda está aberto. Falou? Então até a próxima, um abraço. Na próxima aula a gente vê mais sobre link. Até mais. Assinem o videocast de curso de HTML. Acostumem-se a assinar, porque a gente vai começar a trabalhar muito com isso. O iTunes vai valer a pena. Valeu, até lá. See you later.